Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. O assunto econômico da semana foi o PIB brasileiro. A economia cresceu no primeiro trimestre, foi um bom resultado, sustentado pelo consumo das famílias e pelos investimentos. Será que a gente vai conseguir sustentar o crescimento nos próximos meses? É a pergunta que a gente sempre faz, né? Nossos convidados são os economistas Alessandra Ribeiro, sócia da Tendências Consultoria, e Luiz Otávio Leal, economista-chefe da gestora G5 Partners. Obrigada por terem vindo, prazer recebê-los. Prazer. Bom, vou começar com uma pergunta para os dois. Alessandra, você pode começar a responder. Eu falei que foi um bom resultado do PIB, acima um pouco do esperado e até muito acima do esperado se a gente pensar como estavam as previsões no começo do ano. E muita gente tem falado, o que está acontecendo que as previsões toda hora estão sendo surpreendidas para melhor, né? O que te surpreendeu, o que você destaca nesse resultado do primeiro trimestre? De fato, Juliana, a gente teve um resultado mais forte do que nós estávamos imaginando e muito mais forte em relação a projeções do final do ano de 2023. E com essa força, né, de consumo das famílias e investimentos. Uma das surpresas tem sido o mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem consistentemente surpreendido para cima, tanto em termos de geração de vagas, quanto em relação à massa de rendimentos. Então, a gente tem visto essa resiliência, e não só olhando o trabalho informal, mas também o trabalho formal, né, com um crescimento muito acima do esperado. Então, esse tem sido um campo de reflexão dos economistas, inclusive a gente tentando entender melhor os efeitos da reforma trabalhista lá de trás, que a gente acha que tem uma boa dose de explicação por trás desses números. Mas além da questão do mercado de trabalho, assim, alguns elementos mais focalizados, tipo o pagamento dos precatórios, a gente estima que cerca de 40 bilhões chegaram diretamente às famílias, também impulsionando o consumo, e mesmo o crédito. O crédito teve um comportamento mais favorável, e quando a gente olha entre famílias e empresas, muito mais favorável para as famílias. Então, esse conjunto de fatores, na nossa avaliação, explicou esse comportamento melhor, especialmente do consumo das famílias. E a grande questão é o que você falou, ir para frente. Né? Que eu acho que esse é um ponto de reflexão, que a gente está um pouquinho mais cauteloso em relação a essa boa performance no primeiro TRI. Vamos continuar no primeiro TRI, a gente já vai para frente. Luiz, a Alessandra citou aí precatórios, né, para traduzir para as pessoas, foi aquele pagamento das dívidas que o governo precisava pagar e resolveu pagar tudo de uma vez só no final do ano passado, né, para pessoas, empresas que entram na justiça, o governo perde ali a ação e tem que pagar. Isso injetou dinheiro na economia. Então, tirando esse efeito do precatório, e mesmo assim, o primeiro trimestre teria sido muito positivo, principalmente por conta de mercado de trabalho? Eu acho que sim, O ruim de ter sido o segundo é que a Alessandra já falou praticamente o que foi a questão. E eu acho que ela citou, eu acho que sem dúvida, mesmo que não tivesse precatório, eu acho que já seria um surpreendente, porque, como ela falou, o mercado de trabalho vem surpreendendo. Se você perguntar assim, o que mais surpreendeu para qualquer economista, desde que veio desde o final da pandemia, sem dúvida é o mercado de trabalho, tá? E ela citou, a Alessandra citou uma questão muito interessante, que é a forma como está melhorando o mercado de trabalho. Tá? A gente fez um estudinho pegando a recuperação do mercado de trabalho pós-crise de 2008 e agora pós-pandemia. E é impressionante, a população ocupada nos dois momentos cresceram mais ou menos a mesma coisa, 5,9, 5,6. Mas enquanto lá atrás foi praticamente tudo mercado informal, dessa vez é praticamente tudo mercado formal, tá? E aí a gente fala muito de emprego de baixa qualidade, né? Muita gente que está nos acompanhando pensa, o emprego está crescendo, mas é aplicativo, motorista de aplicativo, enfim, não, mas você tem um emprego, claro, precário, mas você tem também, como você está dizendo, o impulsionamento do emprego de qualidade, né? Não, e isso é importante mais do que parece à primeira vista. Emprego formal, emprego informal, só porque tem CLT. Normalmente, o mercado formal, ele paga salários melhores,
e tem maior produtividade. Tá? Então, você tem um duplo impulso na economia, tanto através da produtividade quanto através da massa salarial, como a Alessandra chamou a atenção. Tá? Então, eu acho que os precatórios, eu acho que foi a cereja do bolo. Tá? Eu acho que o mercado de crédito, que a Alessandra também chamou a atenção, e principalmente o mercado de trabalho, foram o impulsionamento, que impulsionou esse primeiro TRI importante. Inclusive porque, por exemplo, os precatórios não influenciaram o investimento, tá? Que subiu 4,1%, que é uma recuperação muito grande com relação ao que a gente viu no ano passado, que no ano como um todo os investimentos caíram 3%. Ô Luiz, só vou pegar já esse gancho para você complementar, porque o destaque ali, inclusive na abertura do programa, eu falei, olha, consumo das famílias e investimentos foram os impulsionadores do PIB, porque é importante, como você está falando, em qualidade também da informação, né? No passado você tem um PIB que cresce 3%, provavelmente um resultado melhor do que vai ser esse ano, mas a composição dele, por exemplo, mostrava investimentos em queda, né? E isso é importante porque se não investe hoje, você não cresce amanhã. Esse investimento agora em alta, ele está sendo favorecido principalmente por juros, é isso? Juros menores? Eu acho que sim, eu acho até pela... eu acho que tem vários fatores que o investimento não é simplesmente juros, entendeu? Eu acho que o próprio fato da economia brasileira ter surpreendido sistematicamente o crescimento desde a pandemia, eu acho que favorece esse aumento do investimento. Você tem, inclusive, também investimentos que já estavam contratados. A gente teve, pós-pandemia, várias concessões, várias coisas que acabaram contratando um fluxo de investimentos. E o investimento ele é muito importante por causa desse equilíbrio da economia. Por exemplo, ano passado, que a gente teve um crescimento do consumo das famílias próximo de 2,5%, e você teve uma queda de 3% do investimento, isso é muito ruim para a estrutura da economia. Tanto que o próprio Banco Central, na ata da reunião de dezembro, ele chamava atenção para isso, uma preocupação com esse crescimento desequilibrado da economia. Então, esse crescimento tá, de 0,8%, inclusive quando você compara no ano passado foi 1,2%. Tá? Só que é muito melhor do que aquele 1,2%, porque aquele 1,2% foi muito baseado pelo lado da oferta da agricultura e pelo lado da demanda na parte de exportações. Tá? Então, eu acho que esse crescimento é um crescimento muito melhor do que o do ano passado, por exemplo. Isso é importante porque eu me lembro que a gente falou muito, né, a gente conversa muito, nós três aqui, em relação à sensação, né, do nosso ouvinte, nosso telespectador, de muitas vezes a gente falava ao longo do ano passado que a economia estava crescendo e as pessoas falavam que não estavam sentindo. E justamente porque ela estava muito concentrada, principalmente no começo do ano, ali na agropecuária, né? Sim. Esse primeiro trimestre, Alessandra, ele está bastante espalhado, né? Queria que você destacasse para a gente serviços, né? Setor de serviços, salão de beleza, um pouco de restaurante, mas comércio também foi bem. O que você destaca ali dos setores? Sim, eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque eu acho que a sensibilidade das pessoas, acho que ela muda com essa estrutura de crescimento que a gente está observando agora. Porque é mais disseminado, né? Até porque a gente viu um peso muito importante do agro no ano passado, crescendo, né, 15%. Sim. Esse ano a gente tem um cenário diferente, mas de qualquer forma a gente viu algumas concentrações, né? E agora a gente está vendo o consumo das famílias e tanto na parte de bens quanto na parte de serviços, então o comércio muito forte, que é um empregador, a gente Sim. vê a importância do comércio na geração de postos de trabalho. Mesmo outros serviços, pensando em serviços mais relacionados à tecnologia, continuam impulsionando também, mesmo intermediação financeira, essa parte imobiliária também dando sinais melhores, aí ligado a crédito também. Então, isso acaba disseminando e chegando mais na ponta, que é em termos de geração de emprego, que é o que as pessoas
pessoas sentem mais. E mesmo os investimentos, porque aqui a gente está falando de máquinas, equipamentos, construção civil, que eu concordo com o Luiz aqui, acho que é um conjunto de fatores. Tem condições de crédito, tem percepção de risco, que melhorou se a gente comparar com o início de 2023. E tem também um ponto interessante que é a retomada de investimento público. A gente vê isso já desde 2022, 2023 ganhou uma extração, esse ano vai ganhar ainda mais. Então, além desses elementos, a gente também tem o papel do investimento público também impulsionando, que aparece, né, nesses setores mais ligados à máquina e equipamentos, construção civil, que aí assim, as pessoas sentem do lado da empregabilidade, seja na indústria, seja na construção civil. Então, de fato, eu acho que essa estrutura de crescimento, ela explica também por que a gente está vendo ainda, não só a questão da reforma trabalhista sobre o mercado de trabalho, mas essa estrutura também gerando esses números acima do esperado, né, do mercado de trabalho. Só para retomar aqui uns dados, a gente jogando para frente agora para entender o quanto que esses números positivos do primeiro trimestre eles se sustentam ao longo dos próximos meses, a gente tem, para poder então, compartilhar com vocês alguns números, temos aí o dado do PIB, mostrando aí a composição, que é uma composição mais espalhada, tendências. Luiz me passou esses números, né? Segundo trimestre deve ficar meio estagnado, né? O resultado do PIB. Terceiro trimestre começa a subir um pouco, quarto trimestre já melhor e o final do ano em torno de 2% de crescimento, que é um crescimento, né, Alessandra, até considerado bom se a gente imaginar que a partir de agora a gente tem os efeitos do Rio Grande do Sul e também essa discussão que o juro pode não cair mais, né? Queria que você pudesse trazer um pouco da tua visão também lá das tendências em relação a essas previsões dos próximos trimestres. Essa trajetória, né, Ju? A gente também tem um movimento semelhante com o segundo trimestre mais fraco, inclusive captando os efeitos da tragédia no Rio Grande do Sul. E aí, a partir daquele movimento mais expressivo de queda, um processo de recuperação gradual, também pensando especificamente no caso do Rio Grande do Sul, que bate na economia brasileira. Então, com o terceiro TRI já mostrando uma recuperação e o quarto TRI um pouco mais forte. A gente tem números um pouquinho abaixo do consenso do mercado, a gente tem um PIB de 1,8%, aí pensando no ano, né? Porque ainda em relação à tragédia do Rio Grande do Sul, a gente estima um efeito líquido negativo para o PIB nacional, tirando 0,3 ponto de porcentagem do crescimento. Então, até tinha um viés de alta por causa do primeiro TRI, mas a gente não mudou o número por causa do efeito líquido, pelo menos do que a gente está estimando no momento, então, né? Por enquanto, o Rio Grande do Sul, tirando do PIB nacional esse ano, em torno de 0,3 ponto percentual, que é mais ou menos a conta que lá na G5 vocês estão fazendo também, né, Luiz? Exato, a gente estava na mesma situação da tendência. A gente também, por conta do resultado melhor do primeiro TRI, a gente provavelmente iria aumentar a nossa projeção, só que por conta do Rio Grande do Sul a gente acabou mantendo e aí a nossa projeção anterior já era de próximo de 2%. Ou seja, sem Rio Grande do Sul a gente poderia crescer perto de 2,5%. Ou seja, é um bom crescimento, né? Não, se eu a acho gente pensar que temos aí uma série de desafios, né? Exato. E eu acho que é uma coisa importante lá do Rio Grande do Sul, porque a gente sempre pensa que o Rio Grande do Sul, tudo bem, vai ter que ter a reconstrução, não sei o quê, mas que foi destruída muita casas, escolas, prédios foram destruídos, deixaram de existir. O problema é que o PIB ele não é um cálculo de construções, ele não vê quantas, tipo assim, tem um prédio aqui, deixou de ter um prédio e aí caiu o PIB. Ele é valor adicionado, tá? Então, o que ele vai capturar você não teve produção, não teve aulas, você não teve atendimentos médicos naquele trimestre. É aquilo que se oferece. Exatamente. Né? A partir do momento que você... O primeiro impulso que eu acho que vai acontecer já no terceiro trimestre é as coisas começarem a voltar a funcionar. Sim, a própria reconstrução. Exatamente. Né? E quarto trimestre entra mais forte essa parte da reconstrução. Sim. E aí, apesar de tirar 0,3, e coincidentemente é o mesmo número que a gente tem... Não é coincidentemente, eu só chamo os melhores. Você vai ter um impulso para o ano de 2025, tá? Que não vai ser desprezível, tá? Porque a gente até
tentando explicar o que é aquele negócio de carrego estatístico, entendeu? Que nesse caso a gente pode pensar num carro, tá? Então, por exemplo, o carrego estatístico do primeiro trimestre para o ano, que a gente estimou em 1 ponto percentual. É como se o carro parasse agora, ele ia frear, ia demorar um pouquinho para frear, e esse pouquinho é esse 1 ponto percentual. E começar o ano bem é importante. Exato. E acabar também. Exato. Né? E aí, só que acabar é melhor para o ano seguinte, porque aí é aquele negócio, o carro vai de 0 a 100 em 10 segundos. Esse espaço para ele pegar a aceleração toda é o carrego que vai ficar para o ano seguinte. Sim. Então, eu acho que a questão da reconstrução do Rio Grande do Sul vai impulsionar muito o PIB de 2025. E a discussão agora a gente falou em Rio Grande do Sul, juros, né? Se a gente está com inflação na casa dos 3,5%, até um pouco abaixo dos 4%. Queria saber até como é que vocês estão olhando a inflação. A gente tem falado que a inflação tem surpreendido para baixo. Temos dado que o desemprego está no menor patamar em 10 anos. E aí você olha os números atuais e as pessoas falam, a economia está bem. Então, os próprios números, como o Luiz está explicando, desse ano e a própria expectativa para o ano que vem também é positiva, né? Por que tem esse mau humor todo no mercado financeiro? Por que se espera que o juro fique em patamar elevado, né? E o quanto que você está vendo aí de impacto agora de juros, estragando um pouco a festa, que você falou do crédito, que é importante, né, que está ajudando, vai atrapalhar o crédito, né, por exemplo. Certamente, Ju, porque é isso, quando a gente olha o quadro atual, os números são muito bons, mercado de trabalho, crédito, as famílias, né, o próprio crescimento. Agora, quando a gente projeta para frente, levando em consideração o que está acontecendo hoje no mercado e tem uma piora de percepção de risco, que já foi bem precificada, inclusive nessas últimas semanas, a gente vê câmbio muito mais depreciado. Lembrando que essa semana o dólar bateu R$ 5,30, o maior valor desde janeiro de 2023. Pois é. Então, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Mesmo quando a gente olha, porque a gente fala muito da Selic, mas quando a gente olha os juros futuros, eles subiram muito nessas últimas semanas. E isso que encarece crédito, né? Justamente, porque é esse que é o custo que, na verdade, as instituições financeiras levam em consideração para dar o crédito para o tomador final. E o que aconteceu? Essa curva futura de juros, se a gente pega desde 1 mês a 10 anos, ela mudou muito, subiu muito, se a gente comparar, por exemplo, com dezembro do ano passado. E é isso que baliza crédito. Então, por isso que para frente a gente está um pouco mais cauteloso, porque isso tem efeito nas condições de crédito, percepção de risco, confiança. Então, é aquilo, para as decisões de consumo e investimento, isso também acaba limitando. Então, para 2025, até assim, que a gente tem, eu acho que uma avaliação um pouco diferente, a gente está revisando um pouco para baixo, na verdade. A gente tem 1,8 esse ano, a gente está trabalhando com 1,7 o ano que vem, já captando um pouco desses efeitos. E também em relação ao agro, a gente está um pouco mais cauteloso com o agro, especificamente também no Rio Grande do Sul, porque a gente deve ter os efeitos de laninha também no Rio Grande do Sul. Então, além do problema atual, que afeta solo e condições de produção, porque, inclusive, esse ano, muito curioso, é que o agro no Rio Grande do Sul deve ser positivo. A gente estima crescimento de 18% para o agro, mesmo depois da tragédia, porque grande parte das produções já tinham sido colhidas. Sim, o arroz que a gente fala tanto, arroz, né, 80% já tinha sido colhido. Né? Soja, milho, feijão 100% colhido. Então, isso é que afeta a estatística. Sim. Mas o que a gente vê com as chuvas e tudo, isso afeta condições de plantio. Claro. E, por exemplo, o trigo nem começou ainda o plantio, está atrasado. Já era para ter, né, começado a ser plantado. Justamente. E quando a gente pega a probabilidade de incidência de laninha, e a gente observa que toda vez que acontece laninha no Rio Grande do Sul, a gente tem uma queda importante de PIB agropecuário, a gente está mais cauteloso com o PIB agropecuário. Então, assim, quando a gente junta o agropecuário um pouco mais cauteloso, junto com essa piora de percepção de risco, se não tiver uma mudança, né, mais importante nos próximos meses, isso sendo um limitador para 25. Pois é. Não tem um exagero, não, hein, Luiz? Juro de 10,5% que o mercado já está prevendo, com uma inflação de 3,8%, sei lá, 10,5% não é uma dose pesada demais de remédio para uma inflação de 3,8%? Ju, eu acho que o problema é que a gente entrou numa espiral negativa, tá? Então, por exemplo, a Alessandra chamou a atenção e você falou da questão do dólar, que chegou a 5,30, tá? Comparando com o que a gente tinha no início de maio, tá? É um aumento de praticamente 10%
do número, tá? Se você pegar, por exemplo, vamos ver, então foi o Brasil piorou, teve uma piora de visão do investidor estrangeiro, teve uma fuga de capitais muito grande, porque o prêmio de risco do Brasil piorou. No mesmo período, se você pegar o CDS, que é uma medida de risco, é o 2,60%, 2,6%. Tá? Então, o problema é interno. Tá? É o mercado financeiro internamente que está muito pessimista, tá? E isso vai gerando um problema que vai se autoalimentando. E a gente fala que expectativa vira realidade, né? Não, exato. Você tem a profecia autorrealizável, né? Por exemplo, você o mercado começa a achar que a inflação vai piorar e aí muda as expectativas mudam, o mercado começa a achar que o Banco Central não pode cair os juros, o Banco Central não pode cair os juros, você começa a ter problemas políticos, começa a ter ruídos políticos, isso pressiona o dólar pressionando vai pressionar a inflação, isso alimenta as expectativas e a gente fica nesse ciclo vicioso, tá? Que vai ter que ter alguma coisa, algum momento, alguma coisa vai quebrar. Tá? Inclusive o técnico do mercado começa a ficar muito ruim, então vai todo mundo para uma ponta só, que é todo mundo comprado em dólar. Todo mundo se protegendo, né? E aí o que acontece? Quando tem alguma coisa que quebra essa dinâmica, que pode ser, por exemplo, a política monetária nos Estados Unidos, você tem uma reversão rápida. Demorando a cortar juro, isso atrapalha a gente, deixa o dólar mais valorizado, mas temos, na avaliação do Luiz, dois pesos internos que nesse momento, né, Luiz, olhando e comparando com o mundo, o Luiz acha que está pesando mais os riscos internos. Quais são esses riscos? O que dá para fazer, Alessandra? Eu acho que além da questão externa, que assim, ela é importante, né? Ela tem um peso importante, mas a gente tem uma piora do componente doméstico mesmo. E aí eu acho que os dois principais são fiscal e política monetária, Banco Central. Então, o fiscal, a gente viu uma piora, especialmente depois daquela redução de metas, né, de resultado primário para o governo central, para 25, 26. Aquilo caiu como uma sinalização de menor comprometimento do governo para perseguir, pelo menos buscar a estabilidade mais rápido, claro, né, e gerar superávit. Então, aquilo já caiu mal. E a questão do Banco Central, especialmente depois daquela última decisão que os votos foram divididos, né? E como a gente vai ter a transição no Banco Central de presidências e da presidência e alguns diretores, fica aquela dúvida, olha, será que não vai ter algum tipo de influência política no Banco Central que vai forçar alguma redução de juros que não é uma redução bem fundamentada para tentar incentivar a atividade econômica e aí gerar os benefícios? Então, eu diria que esses dois pontos são muito relevantes. Se nós tivermos uma transição tranquila no Banco Central, o Banco Central se mostrar bastante técnico, acho que isso já ajuda a reduzir essa percepção de risco. Talvez divulgar o nome já do substituto. Tem muita gente falando que isso poderia ajudar. Eu acho que já poderia ajudar. Eu acho que já poderia. A gente acredita que deve ser um dos nomes da própria diretoria atual, né? Eu acho que ficando entre Galípolo e o Paulo Piketty, acho que são os nomes mais prováveis. Mas vamos ver, acho que o anúncio já seria uma ajuda a reduzir e ajudar potencialmente a reduzir a percepção de risco. Tira uma incerteza, né, do caminho. Tira um bodinho do meio da sala, né? Pois é. Justamente. E o outro é o fiscal, que aí as sinalizações são super importantes. O que eu tenho ouvido do governo? A gente tem uma linha, uma estrada, a gente quer chegar no equilíbrio das contas públicas. No meio da estrada, você tem chuva, o pneu fura, enfim. Não significa que a gente tenha saído da estrada, do compromisso de lá na frente atingir o equilíbrio das contas, né? Por que não se acredita que o governo vai sair da estrada? Pelo seguinte, Ju, eu acho o seguinte, eu falo muito analogia com a minha filha que está fazendo vestibular, tá? Se você mira na melhor faculdade, você provavelmente vai passar para a segunda ou terceira melhor. Se você mira na terceira, você não só não vai passar na primeira, como é capaz de não passar nem na terceira, tá? Então, o problema do governo é esse. A partir do momento em que ele mesmo se dá o luxo de não mirar na primeira escola,
ele provavelmente vai perder a terceira, tá? E como você falou, se ele tivesse estudado o ano todo e tivesse acontecido um problema, ficou doente, não sei o que, uma semana que ele perdeu, ele não ia perder o ano por causa disso, ele não estudou male-male o ano todo, agora teve uma doença que ele ficou de cama. Aí ficou com uma nota ruim, mas no ano, né, não vai deixar de passar de ano. Né? Agora ele já está pendurado, entendeu? Ele já vai provavelmente para recuperação e precisando de nota alta, tá? Sim. Então, eu acho que o governo, eu acho que o fundo da história é o seguinte, o governo não acredita nisso, tá? É muito diferente você acreditar no que você está fazendo do que você não acreditar, tá? Então, o governo do PT, e ele já deu mostras, não é a primeira vez que o PT é governo, e mesmo quando ele foi governo e fez o superávit primário, ele basicamente usou a mesma fórmula que ele está usando agora, foi um aumento de arrecadação, aumentou muito, e aí não só o governo, não só o PT, sim. Fernando Henrique também, a gente saiu de uma carga tributária abaixo de 20% para uma carga de 35%, não foi obra de um governo só. Sim, governos desde 88, né, Luiz? Exato. Então, desde 88. O que muita gente fala, Alessandra, a gente já sabe que o PT gasta mais do que outros governos, mas, enfim, é o fim do mundo? Assim, é para esse exagero todo? Então, Ju, eu acho que o ponto de maior sensibilidade aqui é o endividamento, porque assim, se a conta não fecha, a gente vai ficando com resultado primário negativo, juntando as despesas com juros, o que acontece? A dívida vai subindo. Esse ano a gente projeta a dívida de 77,5% e no nosso cenário, pegando aí ao longo dos próximos anos, chega a 84%. E qual o problema de ter endividamento alto? Vem qualquer crise, qualquer solavanco, o custo de você lidar com uma dívida muito alta é muito maior. Então, qual é o problema? Olhando o horizonte, seja de Brasil, seja de mundo, porque a gente está vendo o mundo com juros mais altos, uma potencial eleição do Trump que pode ser complicada para Estados Unidos e para o mundo, e aqui bate como juro mais alto e crescimento mundial menor. Então, quando você olha para frente e vê potenciais choques, já com uma trajetória de dívida alta, esse é o problema. Isso pode piorar muito essa dinâmica. Então, o que acontece? A gente fica vulnerável. Esse que eu acho que é o principal problema. E o mercado antecipa isso. Pode ter um grau de exagero ou não? Até pode ter. Mas a gente tem uma dinâmica aqui complicada que eu resumiria especialmente nessa vulnerabilidade ao alto endividamento. E a Alessandra chamou a atenção para uma coisa importante, que o problema não é só brasileiro. O problema do alto endividamento é um problema mundial, inclusive dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele provavelmente vai chegar no final dessa década com um endividamento acima de 130% do PIB. É por isso que as pessoas não entendem, né? Nossa, não está exagerando, está todo mundo endividado. Mas então, o resultado disso vai ser juros mais altos no mundo inteiro, tá? E inclusive no Brasil, tá? E aí a consequência é juros mais altos, sobra menos espaço para outros gastos como investimento, por exemplo, que são super importantes. Tá certo. Bom, infelizmente tem que encerrar. Luiz Otávio Leal e Alessandra Ribeiro, dá para a gente conversar aqui uns 3 programas, tem assunto que não falta mais, já convido para vocês voltarem. Bom demais, obrigada por terem vindo. Obrigada. Obrigado, Ju. E obrigada a você por estar sempre aqui com a gente no Economia para Você. A gente se vê semana que vem. Tchau. Eu sou o Sérgio Waibe, está começando agora a coluna Giro Business. Na minha companhia, o presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondon. Gondon, vamos trazer um tema que é bem protagonista, bem bacana, que é a tecnologia da informação. Isso dito, eu pergunto, como a tecnologia